do canal Box Revamp, estou aqui de volta trazendo para vocês Matheus Cavati e Thiago Zolton traz as câmeras, editando os vídeos para mim, para sempre, eternamente, com o vídeo, com o quadro Revisa e Reverbera, trazendo para vocês um pouco sobre Tim Maia e a cultura racional. Como disse para vocês, a figura de hoje no quadro Revisa e Reverbera é o nosso querido Sebastião Rodrigues Maia, também conhecido como Tim Maia, o rei do funk, do soul e do R&B no Brasil. Mas eu especificamente vou trazer para vocês hoje só uma parte da carreira dele, uma parte que eu me interesso muito, no sentido musical, que foi a época do Tim Maia racional. Antes de qualquer coisa, quero explicar para vocês o que seria a cultura racional. Bom, a cultura racional né? Não acabou, até onde eu sei, uma seita ou doutrina que foi dissidente da Umbanda, que por sua vez é dissidente do espiritismo, e carrega como sua filosofia principal o atingir da consciência racional, que seria uma consciência cósmica, universal, completa, através da leitura, através da descrição literal mesmo de todos os elementos da natureza, e desse recuo do ser humano para sua fase original, da sua origem animal, sendo como um animal racional. A doutrina foi fundada pelo médium Manuel Jacinto Coelho, a doutrina qual fez parte da inspiração para o Tim Maia escrever e compor as músicas nessa fase racional. Obviamente o Tim Maia já tinha algum sucesso, já tinha lançado 4 álbuns com o nome Tim Maia, todos eles, em 1970, 71, 72 e 73. Já tinham emplacado alguns sucessos, né? Primavera, Azul da Cor do Mar, Não Quero Dinheiro. Quando ele descobriu o livro Universo em Desencanto, que seria no caso o livro base dessa doutrina, Tim Maia se sentiu impressionado, se sentiu encantado pelo Universo em Desencanto, e a partir daí se sentiu na necessidade de expressar a sua arte baseada nisso e tentar fazer uma propaganda mesmo do que seria a cultura racional para o Brasil e para o mundo, através de sua música. Bom, portanto, em 1974, nosso querido Tim Maia lança o primeiro volume dos álbuns chamados Tim Maia Racional. Bom, basicamente, o primeiro volume ele vai falar do que seria a cultura racional, trazendo um pouco dessa visão um tanto quanto mística ou por aí vai do que seria essa doutrina. São 15 horas. Obrigado, Siri. Muitíssimo obrigado por dizer que são 15 horas. Bom, como eu estava dizendo, Tim Maia traz aí nesse primeiro álbum essa questão aí do livro Universo em Desencanto e da cultura racional dentro desse álbum. A grande questão é que ele fala de uma maneira um pouco arrogante, vamos assim dizer, tentando convencer ao ouvinte para ler o livro Universo em Desencanto, dizendo que a cultura racional vai dominar o mundo, vai ser a verdade do mundo, que vai trazer a paz mundial e tudo mais, que nós deveríamos nos tornarmos adeptos à doutrina cultura racional por N motivos. E o que é interessante é que ele canta as músicas em português e tem algumas faixas em inglês, né? Então ele tá querendo dizer isso pro mundo todo. Tim Maia já tinha dito em alguns outros, já tinha feito canções nos outros álbuns em inglês, né? Muito da própria influência musical dele, por ser funk, soul, que são de origem norte-americana, e ele ter vivido também nos Estados Unidos durante a sua adolescência, isso influenciou muito ele a escrever músicas em inglês. Inclusive, esse é um ponto que a mídia na época trabalhava. Nossa, o nosso novo cantor que escreve em inglês, parará, tarará e tudo mais. O que é interessante no álbum Tim Maia Racional Volume 1, que você vai vendo um pouco de testemunho, né? E talvez de pedido de arrependimento, pedido de desculpas do Tim Maia em algumas canções. Se você for na canção Bom Senso, por exemplo, ele vai claramente dizer que ele já passou, né? Já fez muita merda na vida, já passou por algumas besteiras, foi tratado de uma maneira um pouco desumana. Ele já se tratou de uma maneira desumana, mas para atingir o bom senso, você precisa da harmonização racional. Isso é uma coisa que ele frisa assim nas músicas, e cara, eu acho que se esse álbum não fosse tão legal musicalmente, não sei se teria o mesmo apelo no sentido de conteúdo poético da obra. O álbum começa com uma faixa Que Beleza, que já começa dizendo sobre essa questão de natureza, de nós termos que abrir as nossas portas para a natureza, encontrar a origem do ser humano e a verdade, e ler o livro Universo em Desencanto, como sempre. Ele faz algumas faixas também faladas, né, no álbum,
principalmente a segunda faixa, se não me engano, ele colocando o Jacinto Coelho, né, que seria esse médium que criou a doutrina racional como sendo o grão-mestre varonil, seria ele o salvador do mundo, colocando ele até como um profeta, vamos dizer, né? Enfim, Tim Maia traz todo esse álbum, volume 1 aí, numa musicalidade de funk e soul mesmo, bem interessante, bem boa. No final, ele encerra o álbum com 2 faixas em inglês, sendo que a última faixa, que é a Rational Culture, trabalha com... Ela é um pouco extensa até, ela deve ter bons minutos, não me recordo agora, mas seria volta de 10 minutos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e insistentemente falando sobre nós vamos dominar o mundo, nós vamos coordenar o mundo através da cultura racional. Apesar de todo esse processo de falas um tanto quanto arrogantes, eu diria, de colocar apenas a doutrina que ele estava seguindo como verdade absoluta, a musicalidade desse álbum é extremamente legal, é extremamente importante. Eu considero como um dos álbuns mais importantes da discografia do Tim Maia, de todo o processo musical que ele colocou na música popular brasileira. Coloco este álbum como sendo um dos álbuns mais fortes da música popular brasileira. O Tim Maia adentra com essa musicalidade funk soul de uma maneira tão forte, e nesse álbum ele vai experimentando coisas novas. Enfim, é um som muito gostoso de escutar, muito bom. Se você colocar o álbum, você vai conseguir escutar plenamente. Não é um álbum extremamente longo, não é um álbum com muitas coisas que você deveria estar apto para escutar. Você consegue escutar a qualquer momento, chegar lá, colocar e escutar, que é legal. É um álbum que, ao meu ver, tem um peso interessante na música popular brasileira. Eu destaco 3 faixas aí deste álbum, que seria a primeira, que é a Que Beleza, a terceira ou quarta, que é a Bom Senso, e a última faixa, que é a Rational Culture, apesar das partes que ficam delongando, sem muita inovação harmônica e melódica, mas é um som interessante de se escutar e gostoso de se ouvir. Bom, em 1975, Tim Maia lança, no ano seguinte, o Tim Maia Racional Volume 2. Basicamente, o álbum continua falando as mesmas coisas, dizendo sobre a vida dele, falando que ele agora é uma pessoa desprendida de coisas que ele se utilizava para atingir a felicidade no passado. Continua falando sobre a cultura racional e continua pedindo para você ler a caceta do livro Universo de Desencanto. Na faixa Paz Interior, o Tim Maia fala um pouco dessa questão de tá mais de boa, assim como na Bom Senso, no primeiro álbum, falando desses arrependimentos da vida. E tem uma parte que é interessante, né, que ele fala: eu não preciso mais de você. Talvez as pessoas podem interpretar isso como uma pessoa, né, não preciso mais de você. Ainda mais o Tim Maia, que sempre foi um cara extremamente romântico, né, quando na verdade ele tá falando das drogas. Ele se utilizava, e boa parte da sua vida se utilizou das drogas, se utilizou de álcool, dentre outras drogas, cocaína, blá 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 blá. E isso nunca foi um segredo. Isso nunca foi um segredo tanto pra mídia, tanto quanto pra ele mesmo dizer pras pessoas. Ele foi preso, ele foi deportado dos Estados Unidos por causa de drogas. Então, nesse momento da vida, ele se encontra utilizando a felicidade, na verdade, provinda dele mesmo, e não tentando retirá-la de alguns métodos extracorpóreos, vamos assim dizer. Tem uma faixa super interessante nesse álbum, que eu pelo menos acho interessante, que é a faixa Que Legal, que é uma faixa que traz uma inovação musical do Tim Maia. Ele começa a carregar uns ritmos afro-cubanos, afro-latinos, meio cubanos, né, dentro da música, e que meio que trabalha com essa coisa mais nova, assim. Interessante, porque o Tim Maia vem dessa linha bastante funk soul, R&B, às vezes meio samba. Tem umas faixas que remetem um pouco do samba, um pouco não diria samba rock, mas quem sabe seria aí talvez um precursor do samba rock, né? Arrotei. E além disso também tem a faixa No Caminho do Bem, que é uma faixa que ficou popularmente conhecida não só pelo álbum, mas depois ela retornou a ficar conhecida pela nossa cinematografia. No filme A Cidade de Deus, a gente escuta essa música, né? É uma música bem interessante, é uma música que realmente chama. Também tem uma seção harmônica que eu acho sensacional, com aquela guitarra, com aquela leve wah-wah, com aquela leve distorção puxada pro funk. Enfim, é muito interessante mesmo. O álbum também é um álbum muito bom, no sentido, tanto no seu conjunto. Se você escutar em sequência, assim, parece que ele faz parte de uma sequência lógica do primeiro, uma sequência lógica no sentido musical mesmo. Enfim, o Tim Maia continua falando sobre a cultura racional, insistindo nisso. Inclusive eu acho que, cara, é uma criatividade gigante, porque ele conseguiu fazer várias
sequências harmônicas, diferenças métricas nas letras, utilizando as mesmas palavras, universo, desencanto, enfim, leia o livro, blá blá blá, essas coisas assim, continua verdade, Deus, livro de Deus, blá blá, em inglês, em português, e faz esse mix todo, e talvez essa peculiaridade de trazer um pouco dessa parte religiosa, dessa parte doutrinária e filosófica dele, e não só dele, mas de uma maneira geral a gente não vê muito isso de artistas que já estão num nível de popularidade alto. A gente não vê eles trazendo muito essa parte filosófica pra cima e colocando às vezes músicas que são criadas para aquele álbum, criadas para aquele projeto ali em específico. A obra racional do Tim Maia poderia ter acabado aí. Em 1976 ele grava um álbum que seria o Tim Maia Racional Volume 3. Porém, Tim Maia se desencanta com o universo em desencanto. E daí ele vai e sai fora, chuta o balde, e quando ele volta mais porra louca do que ele já era. Ele sai puto, ele sai xingando todo mundo, ele sai falando que ser humano nenhum tinha que ter uma experiência religiosa, porque a experiência religiosa é a pior experiência que o ser humano possa ter em suas vidas. Só que na verdade em 2011 a editora Abril vai e lança esse álbum com as faixas que o Tim Maia já tinha gravado. Muitas pessoas acham isso legal, porque poxa, é um álbum que estava escondido, né? A gente tem um exemplo do David Bowie aí em 2017, que na verdade em 2016 ele lança um álbum, ele morre 2 dias depois, e no final do ano, não lembro agora se foi no final de 2016, agora no começo de 2017, lança um álbum póstumo dele, com músicas que ele já tinha gravado. Isso aconteceu com o Freddie Mercury. E aconteceu com o Tim Maia também, só que de uma maneira meio equivocada, porque eram álbuns que ele já não queria mais lançar, ele não queria colocar, ele não queria... Enfim, ele não queria que fosse ao público. Muitas pessoas próximas a ele não gostaram. Enfim, fica esse pensamento. O que você preferiria? Você acha que vale realmente o sentimento do artista ou uma coisa que vai além disso? Eu acho que esses álbuns são extremamente interessantes para música popular brasileira, são extremamente interessantes na discografia, na história do Tim Maia, apesar dele ter renegado eles. Tem uma musicalidade extremamente boa, recomendo vocês escutarem os álbuns. Provavelmente vocês não vão encontrar em Spotify, vocês não vão encontrar em lugares... No YouTube você vai encontrar. Posso até colocar o link aí na descrição e tudo mais para procurar, por exatamente o Tim Maia ter renegado isso. Tem essa parte interessante também da voz do Tim Maia, está um pouco mais aveludada, mais calma, talvez pela falta de utilização de drogas, pela não utilização das drogas, a voz dele estava um pouco mais relaxada, vamos assim dizer. Provavelmente os efeitos que as drogas traziam no dia a dia dele não deixavam ele confortável, com uma voz tão confortável como deixou nessa sequência de álbuns. Outro fato interessante, é mais uma curiosidade também, que o selo do qual os álbuns foram gravados, né, o selo lá da marcação dos álbuns, se chama Seroma, que na verdade são as iniciais dos nomes dele, Sebastião Rodrigues Maia, e que na verdade ao contrário se fala Amores. Você pode falar Amores entrando nessa vibe aí, ó, paz e amor, que ele quis entrar nessa época da imunização racional. Bom galera, é isso aí, esse foi mais um vídeo do Box Reverb. Se liga no canal, dê like na nossa página do Facebook, no Instagram, no Twitter, agora eu tenho Twitter, olha aí, eu tenho Twitter. Não se esqueça de se inscrever no canal e por favor deixar seu like, espalhar para todos seus amigos e seus inimigos, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!